Então, a gente, dando continuidade aqui, a gente vai ver quais são. Eu tinha falado que a gente consegue usar algumas funções de agregação, né, para o Window Function. A gente vai ver quais são as outras que a gente tem, além das funções de agregação normais, que vocês já estão acostumados. Então, lembra como eu falei? A gente faz um select aqui e a gente sempre coloca a Window Function que a gente quer bem antes do over aqui, né? Então, quais são essas funções, tá? De agregação. A gente tem as funções de agregação normais, que a gente já viu, que é média, linha, count, valor máximo, valor mínimo, tá? As diferentes que a gente tem aqui são as funções de ranking, que elas servem para classificar a linha dentro daquela partição. Lembra que a gente sempre vai particionar, a Window Function sempre entende como partições, tá? Essas janelas, então a gente tem como classificar esses conjuntos de dados dentro das suas partições, tá? E a gente também tem as funções de valor, que elas permitem comparar valores com linhas lá para frente, linhas anteriores, tá? Ou a primeira ou a última partição. E a gente tem aqui um gráficozinho que mostra melhor isso que eu estou falando. Por exemplo, aqui é os Windows Functions, tá? Que a gente tem com as funções de agregação, que a gente tem média, máximo, mínimo, sum, count, tá? Isso aqui vira, se a gente colocar o over depois, isso aqui vai virar uma Windows Function. A gente tem as funções de classificação de rank, que é row number, rank, dense rank, percent rank, anytile, e a gente tem as funções de valor, lag, lead, first value, last value, nt value. Tá? Isso aqui são as principais aqui que a gente vai usar. Tem outras que não estão aqui. Tem umas até eu vou passar aqui, outras não. Mas vocês podem ficar bem à vontade para procurar a documentação. Sempre uma boa prática fazer isso. Então vamos começar primeiro pelas funções de agregação que já estão mais antenadas na nossa mente, né? Vou botar assim. Então vamos pensar aqui, ó, que as funções agregadas têm aqui a média, não sei o que lá. Lembra o conceito da sintaxe, que aqui vem a window function, aí depois vem o over, partition by, order by, essa parte sendo opcional. Então vamos lá. Maneira mais fácil de entender é o que eu falei, a gente tentar usar isso como... Primeiro eu vou usar aqui, ó, vou pegar o preço médio, tá? Aqui, ó, o preço médio, o valor das ordens médias, tá? Então, quando eu faço aquele select AVG, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho o retorno de um valor médio, tá? Isso aqui é uma função de agregação, porque não tem o over aqui, normal. Função de agregação, como a gente já viu. Show? Então, aqui eu posso fazer agora, eu quero agrupar, eu quero esse valor aqui pelo valor total da base. Eu quero ele particionado aqui, agrupado, eu quero diferenciar por payment type. Eu quero saber qual o tipo de pagamento, qual a média para cada tipo de pagamento, tá? Então, quando eu faço isso aqui, esse aqui a gente já viu, tá? Então, a gente tem aquela média, né? Ó, not defined é 0, boleto é 145, cartão de débito 142, por aí vai. Então, novamente, aqui ele agrupou numa célula só, aqui como eu fiz um group by pelo tipo de pagamento, ele me deu 5 linhas somente, todas agrupadas em valor. Mas como eu falei, eu quero retornar, eu quero que esses valores estejam dentro da sua partição, só que eu quero o dataset inteiro, eu quero tudo. Eu não quero só essas 5 linhas, eu quero ver toda a minha base com esse valor. Entendeu? Eu quero que esse valor vire uma coluna. Então, com isso, eu faço a minha window function, tá? Como ela reduz para consulta, lembra que a gente falou do partition by, que ele particiona, que é como se fosse group by, só que ao invés dele agrupar, ele meio que quebra aquele dataset em partições, né? Então a gente vai usar ele para particionar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como ela vai dividir em partições iguais onde é aplicada, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar meu payment type, tá? E aqui eu vou começar minha window function. Aqui, ó, a window function de função agregada, ela é a média, né? Então, a VG payment type, a gente tem aqui, então, nossa window function que a gente quer. Lembra que quando a gente coloca o over, vira window function, então, aqui, ó, window function, beleza? E eu quero abrir aqui parênteses e colocar a minha partição. Eu quero que ele particione pelo tipo de pagamento, tá? Então, aqui, ó, deixa eu botar até um Windows aqui. O que ele vai fazer aqui quando eu rodar? Olha, eu consegui agora, tá vendo? Ele me retornou todas as minhas colunas particionadas certinho e eu tenho agora para cada linha eu tenho o valor da média diferente, ó.
lembra que eu tinha visto aqui, ó, boleto era 145,03, aqui a gente também tem boleto 145,03. Só que ele não é mais somente aquelas 5 colunas, né, 5 linhas, desculpa. E agora a gente tem todos eles. Isso serve porque se a gente quiser selecionar só uma parte, depois fazer um where, a gente pode usar um window function e a gente consegue reduzir isso e visualizar o preço para cada linha. Isso é bem legal, a gente vai usar bastante, tá? Então, esse é o começo aqui, o mais basicão aqui dos Windows Function.